Prazer estar aqui nesse domingo, encerrando o festival com um grupo que nos está marcado na história como dos principais, deixa eu guardar essa água, como dos principais parceiros para a gente ter. Esse festival existia aí há 13 anos, né? O pessoal da Nitro realmente abraçou a gente no começo e no meio, e aqui continua para os próximos 10 anos. Vamos só contar uma historinha para quem não veio outras apresentações do festival, das ações que a gente fez nas escolas aqui, com o Felipe, que está aqui também. E o Felipe está também hoje encerrando aqui as atividades, junto com a Luísa, que trabalhou com ele aí, foram percorrer todas as escolas da cidade de Tiradentes, apresentando uma palestra, uma aula sobre fotografia. Vamos ver o filme sobre a história que o Felipe, paralela a essa apresentação dele, a gente fez também uma exposição de fotos. Felipe, vem aqui um pouquinho, Felipe, conta para o pessoal aqui como é que foi a sua primeira vez em Tiradentes. Foi uma surpresa, não conhecia o Felipe, só trocamos mensagem e tal, e já ficamos grandes amigos para sempre. Bom dia. Assim, muita coisa mesmo aconteceu nessa semana. Então, cheguei domingo passado aqui, saí sexta de manhã, bem cedinho, de Blumenau, muita chuva na estrada. Eu fiz um primeiro trecho bem longo para a viagem render e chegar aqui no domingo para conhecer o Eugênio. Aí já me encantei com a região toda de Minas, a serra, né, os cenários, assim, o povo acolhedor, a comida maravilhosa. E aí o festival me surpreendeu também pela organização, pela dinâmica, muita coisa. Então, isso aqui vai reverberar na minha viagem de volta, né? Então, eu vou ter um longo trecho para decupar a estrada. Mas o mais emocionante, assim, além da oportunidade de realizar o sonho de estar aqui mostrando o projeto para toda a comunidade fotográfica nacional, nomes assim de relevância extrema, que eu acompanho há 20 anos de fotografia, assim, que eu encontrei aqui nas ruas de pedra de Tiradentes. Encontrei um pai de uma criança que recebeu as fotos da professora da escola, encontrar as criancinhas na rua, né, pulando quase da janela do carro, oi, 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 sabe, assim, esse encantamento que teve, que eu acho que vai propiciar aí um futuro promissor para elas enquanto acesso à fotografia, que é a ideia do Combina com Foto. E agradecer, né, obviamente, a oportunidade, agradecer a acolhida de todos e parabenizar o público também, que sem público a fotografia e o festival não dão continuidade, né? Então, parabéns, apoiadores, parabéns, Eugênio, a Luísa, né, mãe, parceira, todo mundo, a Eduarda, minha companheira, que também apresentou o livro dela aqui. Então, assim, o coraçãozinho está batendo forte aqui, porque teve uma missão cumprida na proposta, que foi o acesso à fotografia às escolas, e que ocorreu super 10, mas também o valor desse festival para o país e para o mundo. Legal. Espetacular mesmo, foi realmente um mágico. Eu conheci algumas escolas que eu não conhecia ainda e vi com essa missão para nós, né, Luísa? É uma coisa que vai ter que ser permanente, a gente está sempre envolvendo as crianças nisso. Foi bacana. Bom, vou chamar o Bruno e o Gustavo aqui para subir. Estão aqui os outros nitros moradores que vão ser chamados em algum momento. Vou passar para eles apresentarem um pouquinho do case. Assim como eu falei, a Nitro se envolveu, assim, mergulhou nesse festival no início, foram várias ações incríveis. O desafio, Marcos, aqui, né, conversando com a gente no começo, né, a gente inventaram exposição nos malas, nas ações nas casas, Casa Nitro. A gente realmente foi aqui para nós, assim, um grande, enorme, gigante. E esse retorno, assim, foi mais potente do que a gente até imaginava.
Eu até já imaginava que ele pudesse ter sido antes, mas o tempo soube dizer que o momento era esse e foi até mais rico ainda. Obrigado aí, gente. Alô, alô. Alô, alô. Entrou. Boa tarde, gente. Para a gente é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aqui das nossas vivências, né, e do nosso processo, do Projeto Moradores. Agradecer, né, a presença de vocês aqui e, né, de toda a equipe do festival e de toda a comunidade de Tiradentes que sempre nos acolhe tão bem aqui na cidade. A gente queria começar, a gente vai só apresentar um filme inicial aqui, depois a gente volta a conversar. Ô Sandro, você parou para pensar que aquela foto que você tirou naquele dia 28 poderia ter sido a última foto da sua vida? Pensei. Depois que eu vi ela, na verdade o meu irmão não sabia nem que ela deu aquela foto. Minha mãe perguntou: de onde você tirou essa foto? Essa foto foi de um projeto da Paraty em Foco. Eu estava indo almoçar quando eles tiraram essa foto. Aí aquela choradeira toda. Eu falei: mãe, calma, fica com a foto e tal. Porque é uma boa lembrança. Mas assim, eu de repente não estaria nem mais vendo essa foto, né? Poderia estar, ela teria só a memória do Sandro que morreu alguns dias depois daquela foto. Aí isso foram 13 dias, eu fiquei em coma durante 13 dias. No 13º dia eu acordei. Acordei no quarto, assim, uma penumbra, ouvi uma televisão ligada. Era por volta de 10 horas da manhã. E eu olhei para minha direita, aí eu olhei a minha esposa, assim, do lado, chorando. Aí eu olhei o relógio também e falei assim, ela se chama Mônica. Eu falei: ô Mônica, o que aconteceu? Você me deixou perder a hora do trabalho. Quando eu olhei para minha esquerda, eu ouvi umas pessoas de branco. Gritando, comemorando. Aí eu olhei, tinha umas mulheres, não, uns homens. Aí eu virei para ela de novo e falei assim: o que está acontecendo? É uma festa? Aí eu falei assim: olha, tenho muita coisa para te contar. Eu desci a parte desse morro empurrando a bicicleta. Cheguei na metade dele, estava bem tranquilo, não tinha movimento nenhum na rua. Eu avistei o fim da ladeira e decidi: olha, eu vou descer. Testei o freio, tudo, montei na bicicleta e desci. Lembro de vir contra mim, na mão dele certo e eu na minha, um carro, e saiu de trás do carro uma moto muito rápida, que ia ultrapassar o carro. Nisso tinha eu, no meio da outra mão. Quando ele tentou se desviar para mim, para sua direita, eu fui para a direita, decidi desviar para a direita também. Aí foi um choque frontal. Eu fui de encontro ao capacete dele, virei por cima da moto, bati com o maxilar no bagageiro da moto e depois com o rosto desacordado, com o rosto no chão. E o acidente em si foi uma violência muito grande. Ou seja, tem aquela coisa assim de adolescente, que eles falam assim: você quebrou a cara, bem feito. Eu, literalmente, quebrei a cara. Então, pensei muito nessa frase, que eu quebrei a cara. Realmente, eu quebrei a cara, quebrei o orgulho, que machucou meu ego, né? Eu fui a lona. Eu quebrei a cara, literalmente. Um ser humano que quebra a cara, é isso que aconteceu comigo. Pegasse aí, né? Eu nem...
parte desse cara morreu. E eu luto para que a parte desse cara que morreu seja as partes ruins, o que tinha, né? E que só sobrou as boas. Porque realmente a foto é a única coisa que você consegue congelar um momento. Você para no tempo. Então aqui está o Sandro que parou no tempo. E ficou depois parado por um bom tempo. E agora eu tô aqui de volta. Ou seja, vocês conseguiram me parar no tempo e eu tô aqui de volta. Bom dia, pessoal. Falar um pouco sobre esse filme, porque que a gente escolheu, apesar de ser um filme forte, né? Eu mesmo, toda vez que eu assisto, eu me emociono. A gente escolheu iniciar esse filme exatamente para mostrar o poder que a fotografia tem dentro do conceito que a gente defende dentro do Moradores, né? Que são cultuar o hábito de falar, contar, registrar as memórias que a gente tem, para que a gente tenha orgulho disso, a gente construa histórias e a gente queira preservar, conservar o território e a própria cultura e a própria essência da gente. Então, esse filme foi feito logo depois que a gente participou aqui do Festival de Fotografia de Tiradentes 2012, da primeira vez. A gente foi para Paraty e a gente fez a segunda etapa lá no Festival de Paraty. 3 anos depois, a gente voltou em Paraty para a gente tentar reencontrar algumas fotos. E a gente deparou com a história do Sandro, que não precisa dizer mais nada, está aí dita. E isso foi a motivação, né, o que a gente voltou aqui 10 anos depois em Tiradentes, é um pouco disso, né, que quem foi na praça viu a exposição, quem assistiu o filme também que a gente produziu e que também vai ficar disponível no nosso site depois para quem não assistiu. A motivação foi exatamente reencontrar as pessoas, reencontrar fotografias e reviver aquelas memórias, né? Ver o que ficou daquele 2012 na memória das pessoas. A gente tem uma convidada especial aqui, daqui a pouco a gente vai chamar, eu acho que ela mesma vai falar, muito melhor do que eu e o Bruno. Mas a gente queria só fazer uma apresentação rapidinha do que é o Projeto Moradores, para quem está aqui pela primeira vez e que não conhece um pouco. Então, eu vou passar rápido. Pode passar, aí. Pode passar. Queria falar um pouco sobre isso, assim, né? O que o Projeto Moradores, quando o Eugênio, em 2012, nos chamou, a gente ainda tinha um espaço aqui no Tiradentes que a gente chamava de Casa Nitro. Era o 2º ano que a gente vinha, né? Era o 2º ano de festival, e a gente tinha um desafio, né? Eu e o Marcos, a gente sentou, o Marcos que está aqui na plateia, a gente sentou e a gente tinha que produzir, todo mundo da Nitro tinha que trazer um projeto, era o nosso desafio para aquele Festival de Fotografia de Tiradentes 2012. E eu tinha acabado de entrar na Nitro, eu não sou fotógrafo, e o Marcos tinha um desafio de fazer um projeto. E a gente pensou muito, aí foi a ideia do Marcos, de pensar,
de fazer um projeto onde a gente trouxesse os moradores para dentro do festival, não só como plateia e não só como público, como se eles fossem também parte integrante das exposições, dos projetos que estavam desenvolvidos. E a gente veio muito com o conceito, né, de pensando em Tiradentes, que é uma cidade que, por si só, o patrimônio cultural edificado dela e o patrimônio natural, né, da Serra São José são dois patrimônios imensos, e é difícil de você competir com esses patrimônios, de tamanha beleza deles. Mas a gente tinha um conceito de que isso tudo, que é um pouco essa frase que virou o nosso lema há 10 anos, que uma cidade só é viva e tem alma quando contamos as nossas memórias. Então, a gente partiu do princípio, o Projeto Moradores ele tem um princípio, até como uma ação mesmo, é a nossa missão, a nossa luta, é de defender por onde a gente passa que o maior patrimônio que uma cidade pode ter são os seus moradores. Por quê? Porque a gente parte do princípio que, estimulando as pessoas a terem orgulho de viver, de fazer parte daquela cidade, entender que aquela cidade precisa estar viva para fazer parte, para manter viva a própria história, ela passa a amar aquele lugar, ela passa a preservar aquele lugar, querer conservar. Eu até na abertura do festival eu brinquei, né, que hoje a gente está aqui 12 anos depois, preservando a história do Festival de Fotografia de Tiradentes exatamente por isso, porque todo mundo aqui, de certa forma, tem um pedaço que vem há 10 anos, 12 anos no festival, tem um pouquinho de memória de coisa que viveu aqui. Então, volta querendo que esse festival nunca acabe, porque ele não quer que a memória que ele construiu do festival vá embora. E eu falo muito, né, sobre um conceito que aqui em Tiradentes é muito claro. E por que disso, né? Por que as pessoas são importantes para preservar, inclusive, o patrimônio natural, o patrimônio físico? Eu sou de uma cidade também como Tiradentes, uma cidade centenária, eu sou de Mariana, e aqui em Tiradentes também tem igrejas aí de 300 anos em pé, e aí a gente pergunta, por que será que esse patrimônio edificado está em pé há 300 anos? Por que virou um patrimônio tombado? Será que foi porque quando o cara construiu lá atrás, ele virou e falou assim, olha, não pode derrubar isso aqui nunca, porque daqui a 300 anos isso aqui vai ser importante para ser uma referência cultural, uma referência para a comunidade, uma identidade. Óbvio que não foi isso. Óbvio que ninguém construiu pensando nisso. Essas igrejas estão em pé, esse patrimônio natural ainda não está destruído, porque durante 300 anos ele significou alguma coisa na história de alguém. E esse alguém não lutou para que esse patrimônio em pé não fosse derrubado, essa serra não fosse destruída. Então, daí o nosso conceito dentro do projeto, quando a gente faz a defesa que o maior patrimônio que uma cidade pode ter, não é a serra, não é a igreja, não é o casario. São as pessoas que constroem memórias a partir desses patrimônios, sentem que esses patrimônios fazem parte da sua própria história, têm orgulho da sua história e não quer que a sua história seja derrubada, então ela não quer que esses símbolos sejam destruídos, porque ela não quer que a história dela seja derrubada. Então, o Projeto Moradores ele parte desse princípio. E aí tem toda uma metodologia que eu vou passar para o Bruno aqui para falar um pouco sobre isso. Entrou fora de ordem aqui. Entrou. Desculpa, eu me perdi, que eu achei que tinha saído a ordem, mas assim, só complementando um pouco isso que o Gustavo falou, eu acho que tem, né, e isso para a gente, né, esse ano a gente recebeu né, um prêmio do IFAM, e acho que isso que o Gustavo falava para a gente era, né, a gente tinha essa sensação, né, dessa causa que a gente levantava, dessa forma que a gente fazia, mas a gente fazia, né, tudo muito com coração, tudo muito empírico, tudo muito, né, a gente brinca aqui em Minas, muito na raça, né, assim, e aí, né, durante esses 10 anos a gente foi, de certa forma, amadurecendo, entendendo um pouco esse processo, né, submetendo a algumas discussões, né, e aí quando a gente recebeu esse prêmio esse ano, a gente viu que, né, que por mais que isso tudo fosse na raça, que por mais que isso tudo fosse feito com o coração, de alguma maneira ele se justificava, né, tinha um porquê, tinha uma metodologia que, de certa forma, né, era experimental, era nova, mas que, de alguma maneira, ela faz sentido hoje, né, da forma que ela é feita. Assim. Então, né, quando a gente recebeu esse prêmio do IFAM esse ano, para a gente foi um reconhecimento muito
importante, assim, né, não só pelo prêmio, claro, né, todo mundo, né, é importante, mas, né, quando o IPHAN reconhece a prática dos moradores como uma prática a ser replicada, né, e as discussões que a gente começa a trazer e a forma que a gente começa a trazer ao longo desses 10 anos, né, pós esse nascimento aqui em Tiradentes, né, é reconhecido para a gente foi muito motivador e, de certa forma, a seguir assim, lapidando. E aí a metodologia, né, só resumindo um pouquinho, é isso, assim, né, então depois dessa primeira edição em Tiradentes, há 10 anos atrás, a gente já passou por, né, a gente já realizou 28 edições do Projeto Moradores, né, com mais de 5 milhões de pessoas passando pelas exposições, né, a gente tem um acervo de mais de 5.000 histórias, então que a gente vai falar um pouquinho dele depois também, enfim, as exposições. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, gente, nessa apresentação também, só para a gente ganhar mais tempo no final aí para conversar e poder trocar, mas qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, no final a gente esclarece com o maior prazer, assim. Mas aí tudo começa com essa tenda, a tenda branca do Projeto Moradores, né? Ela tem vários significados para a gente, enquanto dinâmica, enquanto metodologia, né? Ela é uma cápsula do tempo, ela é um divã, ela é um catalisador de muitas coisas, assim, e a gente, né, pode falar com propriedade porque a gente também é personagem, né, dentro do Projeto Moradores, a gente também entra na tenda para poder contar as nossas histórias, né, eu digo a gente enquanto autores do projeto, então a gente também vivencia isso, e é um momento muito importante, assim, porque a gente também, né, um dos primeiros gatilhos do Projeto Moradores, que a gente traz enquanto até estratégia e ferramenta mesmo, né, de sensibilização das pessoas, é que quando a gente para contar a nossa história, a gente também para nos ouvir, né, e várias das pessoas não têm esse hábito de ouvir a própria história, né, então, né, e aí quando a gente abre a tenda do Projeto Moradores, né, ela é uma tenda que fica aberta numa praça pública, né, ela tem essa lateral um pouco interativa, a gente pode assim dizer, que é onde as pessoas também ouvem a história do outro ali naquela praça, então isso também é uma metodologia muito importante, né, que na correria do dia a dia, né, a gente, né, se interessa muito pouco pela história do outro, então quando a gente para numa praça, né, a gente põe uma pessoa para falar a história dela para uma câmera ou para ser fotografada diante daquela câmera, mas ela também, né, de certa forma, está se abrindo ali para o público que está ali né, nessa praça. Então, ali a gente também cultua alguns hábitos, que é o de ouvir a história do outro, que é o, né, além de contar e de se sensibilizar, né, enquanto morador, enquanto personagem ali dando o seu depoimento, a gente também já tem uma primeira sensibilização de um público local, que é essa praça. E aí, as pessoas que vão, né, é uma tenda aberta, completamente democrática, a gente não tem nenhum filtro, qualquer pessoa entra na tenda, faz um retrato, grava o seu depoimento se ela quiser, anônimos, né, mestres do saber, enfim, toda essa dinâmica, né, da tenda, assim, que a gente proporciona. E aí, só voltando um pouquinho, é isso, assim, né? Então, quando você para contar a sua história, você para se ouvir e, de alguma maneira, trazendo um pouco isso que o Gustavo falou do início, né, da importância de se manter um patrimônio, esse é o momento onde você se reconhece enquanto, opa, minha história também é importante. Né? Então, né, por mais que eu seja uma pessoa anônima, por mais que eu seja uma criança, né, dando um depoimento ou contando um pouquinho da minha história, eu também me reconheço, né, em Tiradentes enquanto Chico Doceiro, que é, né, uma família que está aí há 70 anos fazendo doce e é importante para a cidade. Né? Então, eu também me coloco naquele mesmo lugar. E aí, falando um pouquinho, né, da estética, da fotografia, a gente também usa isso enquanto técnica e ferramenta, né? As nossas fotos elas são né, produzidas, as nossas imagens nesse fundo branco, né, onde a gente iguala todas as histórias, onde a gente iguala todo mundo, né, as nossas fotografias, as nossas imagens são sempre muito positivas, né, então todo mundo está sempre muito alegre, sempre muito feliz, então que é uma das bandeiras que a gente carrega também, né, enquanto projeto. Enfim, e aí, né, a gente volta, né, depois que a gente colhe todos esses depoimentos,
que a gente, né, sensibiliza, né, essa primeira sementinha ali nessas pessoas, a gente volta para fazer uma exposição fotográfica de grande impacto nas cidades, né? A gente exibe um filme documentário e a gente faz um varal, que é uma outra ação. Mas aí é um pouquinho dessa proposta que a gente traz, né, das exposições, né? Então quando a gente veio a Tiradentes a primeira vez, a gente criou esse conceito da galeria ambulante, que era um pouco esse paralelo, né? Você não conseguiria mais né, fotografar o patrimônio edificado de Tiradentes sem ter um morador passando ali. Você não conseguiria fazer um passeio numa charrete, que é um patrimônio, né, de Tiradentes, os passeios na charrete, sem ter um morador, e aí você começa a sensibilizar as pessoas, né? Então, os turistas que vinham a Tiradentes, que pessoa que é essa? Por que essa pessoa está aqui na charrete? Ah, essa pessoa é o Chico Doceiro, que faz um doce aqui em Tiradentes há 80 anos, a família, pô, que lindo, quero conhecer Chico, e aí as pessoas, né, começavam a interagir com os moradores, e isso vira um grande movimento. E aí, só retomando, né, o Chico Doceiro, que já é um mestre do saber, um patrimônio reconhecido, mas, ao mesmo tempo, tinha o Juca do Abrigo, que era, né, de certa forma, um morador esquecido, né, da cidade, mas ele tem a sua história, ele faz parte do patrimônio de Tiradentes, então ele também é reconhecido enquanto patrimônio da cidade, né, e isso nos motiva também a criar essa diversidade e a buscar todas essas histórias da cidade também, assim, e, de certa forma, igualar todo mundo, né, enquanto importância histórica, e igualar esse patrimônio, né, que é um pouco isso. Você não consegue fotografar a ponte da cadeia de São João del Rei, principal cartão postal da cidade, sem ter um morador naquela locação. Né? Você vai para a Vesperata de Diamantina, que era, né, um evento que sempre foi um evento popular, mas que, num certo momento, ele passa a ser cobrado por um turista, por um valor que, às vezes, a população não conseguia mais pagar. Então, aquele evento que nasceu para ser um evento popular na cidade perde um pouco seu sentido. Então, a gente vai para a Vesperata e coloca todos os moradores nas sacadas para que eles tenham o seu lugar. E por aí vai. Os barcos de passeio de Tiradentes, né, de Paraty, perdão, né, o trajeto que liga Juazeiro a Petrolina, onde a gente coloca aqui, né, o morador nas barcas. E por aí vai. Ouro Preto, onde a gente, né, vai para a Praça Tiradentes, principal cartão de Minas Gerais, né, e vai ser fotografado os moradores, e aí um pouco dessas exposições que a gente veio fazendo ao longo do projeto Moradores. Né, que aí é a primeira devolutiva que a gente faz para a cidade, né? E aí, além, né? E aí, só voltando um pouquinho naquela coisa que eu falei da estética, do fundo branco, de igualar as pessoas, de estarem todo mundo, né, no mesmo, vamos assim dizer, nível estético, é um pouco isso, né, das fotos para a gente, e sem contar da importância, né, que aí é uma outra discussão que a gente começa a trazer moradores, que é isso, um acervo temporal, um acervo geográfico, que a gente começa a fazer desses rostos, né, num primeiro momento, enquanto fotografia, mas para a gente muito mais do que um rosto, é uma história, é uma vivência, né, que é um pouco o que a gente faz também. Voltando lá na tenda, só para relembrar, né, a gente fotografa essas pessoas e a gente colhe esses depoimentos dessas pessoas. Então, a gente cria, né, esse acervo de histórias geográfico e temporal do Brasil, que é uma das metodologias que a gente também busca dentro do projeto. Esse filme a gente vai passar, e aí é isso, assim, né, a gente vai pular, perdão, mas aí, paralelo à exposição, a gente faz a exibição. Deixa eu só passar aqui, né? São as noites de projeção do projeto, a exibição de um filme documentário, onde a gente busca recontar a história daquele lugar, ou daquele território, ou daquela cidade, através das histórias das pessoas, né? Então, cada uma das pessoas conta um pouquinho da sua história, mas a história de cada um tem a ver com a história daquele lugar. Então, a gente também busca, dentro do filme documentário do Projeto Moradores, recontar um pouquinho a história daquele lugar, daquele território, através da história das pessoas, né? Então, a gente sempre faz as noites de projeção. E, para a gente, uma ação muito importante, que é o varal fotográfico, onde a gente também, né, nesse evento que a gente faz de abertura da exposição, de exibição do filme, a gente também faz esse varal,
que é onde a gente retorna para 100% das pessoas que foram dentro do projeto o nosso muito obrigado, né, uma democratização do retrato, onde a gente traz uma fotografia, né, de qualidade, né, tem pessoas que passam pela tenda que às vezes, né, nunca tinham tirado uma fotografia nesse sentido, né, de qualidade, então, para a gente é muito importante devolver para as pessoas esse retrato, que aí também, né, quando a gente volta 10 anos depois em busca dessas fotos aqui em Tiradentes, né, lembrando que esse processo de retorno a gente já vem fazendo em algumas comunidades, enquanto pesquisa, né, o festival proporcionou para a gente esse retorno agora enquanto pesquisa, nos surpreende, né, porque as pessoas realmente estão guardando essas fotografias, elas estão sendo importantes para aquelas pessoas, enquanto, né, a gente começa falando um pouco aquilo do Sandro, que nos motiva, mas na hora que a gente vai aqui em Tiradentes, né, visitamos, sei lá, mais de 30 casas em busca dessas fotografias, elas estão lá. Elas ainda existem em caixas de memórias, aonde estão guardadas, né, várias daquelas imagens, elas existem no obituário da cidade, né, quando a gente abre o obituário e vê lá a foto, né, do Tião da Gaita lá, enquanto, né, um obituário incrível, maravilhoso, que a gente descobriu da cidade, essa foto está lá, então, né, em Tiradentes, então a gente começa a entender também que faz sentido, né? Uma mera foto 15 por 21 colocada num varal fotográfico, onde aquela pessoa, né, recebe enquanto muito obrigado, mas aquilo fica. Então isso para a gente é muito motivador, né? Poder entender que por mais simples e singelo que isso pareça, ele faz sentido e tem importância. Relembrando um pouquinho, gente, assim, essa dinâmica, para a gente tem coisas que são importantes de serem simples, de serem quase mambembes dentro do projeto, né? Então a tenda é amarrada com cordinhas de algodão, o varal é pregado com né, grampos de madeira, e isso para a gente enquanto metodologia, enquanto dinâmica, de aproximar as pessoas, de ser simples, de ser próximo. Acho que é um pouco o jeito que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer e que a gente cativa, né, aquela comunidade pela simplicidade. Né, e isso tudo faz parte de uma estratégia, de um processo, de uma dinâmica feita proposital e que começa a ser reconhecida enquanto, né, o seu valor metodológico. Então, isso para a gente é muito feito de forma proposital, assim, só resumindo e esclarecendo um pouquinho também essa coisa da dinâmica que para a gente é muito importante dividir e compartilhar, porque a gente entende também que, né, que esse projeto tem uma longevidade, que é uma bandeira, que é uma ação que a gente gostaria de ter uma longevidade além da gente, né? Então, hoje a gente entrega cápsulas do tempo para as cidades, né? A gente entrega um HD com todas essas fotos, com todos esses depoimentos para a prefeitura, né? Isso que a gente vai fazendo, ele está dentro de um repositório online, onde a gente, né, também cria, né, um museu virtual com essas histórias, com esses depoimentos. Então isso também faz parte, né, além dessa responsabilidade que a gente entende, né, dessa bandeira que o Gustavo fala, né, de local, de sensibilizar as pessoas, a gente entende que isso também é importante ser salvaguardado hoje. Então a gente, né, todas essas histórias, todo esse material que a gente vem produzindo, né, a gente entende a responsabilidade que a gente né, criou para a gente mesmo a partir desse movimento, e aí a gente começa também a sistematizar isso para que isso fique disponível e acessível para que outras pessoas comecem a beneficiar e a entender um pouco isso que a gente vem fazendo. Só para encerrar, então, é um pouco isso, né? Além, né, do varal, da exibição do filme do documentário, a gente também propõe rodas de conversa, como essa que a gente vem fazendo. Então, todas as cidades que a gente faz, a gente, né, traz esse momento de troca, a gente produz alguns seminários que a gente também vem trazendo dentro do projeto, a gente produz catálogos, então, né, várias das cidades a gente produz esses catálogos de histórias, oficinas, né, com agentes culturais locais, com artistas, com mobilizadores, com pensadores, com universidades, escolas. Então a gente tem, né, as mais diversas oficinas, né, um pouco das pessoas que de certa forma fizeram um pouco, né, parte dessa história. E nós hoje que de certa forma encabeçamos, né, somos os autores do projeto e vamos, né, carregando um pouquinho essa missão, né, que a gente começa a entender dentro do projeto Moradores quase como uma missão de vida, assim. Então a gente já está um pouquinho
com esse compromisso e com essa responsabilidade de seguir aí, a gente brinca, vida afora mesmo como moradores. Deixa eu só passar para o Gustavo terminar aqui. A gente já está caminhando para o fim, nós vamos chamar uma convidada aqui e abrir para a conversa, mas eu queria, para esse finalzinho, chamar aqui o restante da equipe, que é o Alexandre, o Marcos e a Julinha. Enquanto eles estão subindo, eu vou contar um pouco sobre esse desenho aqui. A gente fez uma etapa numa cidade chamada Bocaiúva, que é no norte de Minas. Se puder, e aí a gente fez a etapa, fomos embora, e de repente chegou para o correio para a gente esse desenho. Pode passar o próximo slide aqui, por favor. Aí. E aí chegou para a gente, né, pelo correio, esse desenho, que na verdade vocês estão vendo, é o desenho da exposição, e uma cartinha. O que era? Era uma menina que ela participou, ela foi na tenda, e na escola dela, semanas depois, a professora deu uma tarefa que seria fazer uma redação sobre alguma coisa que ela viveu na vida. E ela escolheu fazer a redação sobre ter participado do Projeto Moradores. Então, a redação ela conta que ela foi à praça e as pessoas que a gente perguntou para ela, enfim, está ali a redação, e ela desenhou a exposição, não sei se vocês estão vendo ali no cantinho, ela se desenhou, escreveu assim, eu. E a gente recebeu isso. A gente ficou muito tocado, e junto disso, alguns dias depois, a gente recebeu um áudio, que eu vou pedir o Gui para soltar, que para a gente simboliza todo a missão cumprida que a gente tem no Moradores. Solta para a gente, Gui, fazendo favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de chegar da escola e minha mãe falou que vocês gostaram muito do desenho. Desculpa, eu não sabia desenhar muito bem, mas eu fiz com muito carinho. Beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Passa o próximo. Essa é a Valentina, que fez o desenho e nos mandou esse áudio, e que eu imagino, não lembro muito bem, mas eu imagino que a Valentina devia ter por volta entre 9 e 11 anos, 10 anos, 10 anos. Então, para terminar essa apresentação aqui, eu queria convidar a Stephanie, que é moradora de Tiradentes, e que, quando a gente veio em 2002, tinha 9 anos, e ela voltou agora e fez parte de novo. Eu queria que ela subisse aqui para a gente homenagear todos os moradores e ela contasse um pouco sobre a experiência de ter participado. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu estava chorando agora há pouco por conta dessa carta. E... Ai, o que eu faço? Foi em 2010 ou 2011 que vocês vieram? 2012. Então, eu estava para fazer os meus 10 anos de idade. E todo ano as escolas dão uma festa de carnaval aqui em Tiradentes. E com a minha escola não foi diferente. E lá eu encontrei a tenda. A minha irmã estava me acompanhando, porque, mesmo sendo cidade pequena, minha mãe não gostava de me deixar sair, sozinha, né? Então, minha irmã foi comigo. Então, eu tirei uma foto sozinha, eu tirei uma foto com a minha irmã, eu tirei uma foto com a minha prima, eu tirei foto com um amigo de escola que, infelizmente, já faleceu. E, nessa época, eu ainda não sabia que as coisas na vida mudam. Eu era muito novinha. Essa percepção ela só vem quando você cresce. E eu estava crescendo, eu estava mudando, a cidade também, né? E agora, hoje em dia, eu sou uma pessoa que é da cidade e trabalho com cultura. E eu tive sorte
porque aqui em Tiradentes a gente é incentivado de tantas formas a produzir, a participar, pelo menos quando a gente é pequeno, né? E isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E eu desejo muito que outras pessoas, e que isso não se estenda só para as crianças, né? As escolas são os espaços que são mais... que é mais fácil começar, né, a introduzir a importância da cultura e do patrimônio para as crianças, mas eu desejo de coração que, para a população toda de Tiradentes, crianças, jovens, adultos, idosos, a gente consiga sair da margem da cidade, da margem... que a gente deixe de ser o peão que apenas faz a manutenção do patrimônio da cidade, do ritmo, da engrenagem de como a cidade funciona, e a gente vá aos museus, vá aos centros culturais, não só para assistir, mas também para ser as pessoas que estão sendo retratadas, mas também como as pessoas que fazem, que produzem. Porque eu sei que isso muda a vida das pessoas, porque isso mudou a minha vida. E ontem eu chorei muito quando eu fui ver a exposição. É uma cidade muito pequena, 8.000 habitantes. E mesmo que sejam pessoas que às vezes eu só vejo na rua, eu não tenho nenhuma relação, eu não sei, eu não consigo parar de chorar. A Valentina, eu não consigo parar de chorar, eu fico pensando que legal. Não sei. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu queria, antes da gente terminar e abrir para a palavra, eu queria só... acho que tem até um link com o que a Stephanie falou, né, sobre a relação que o festival tem com os moradores. Eu queria chamar aqui também, deixei para o final, um dos integrantes do Moradores, que, na verdade, para nós, é a figura mais importante de tudo que acontece, porque sem a arte, sem a genialidade dele, nenhuma dessas exposições, dessas 27 exposições, teriam acontecido. E muita vida de muitas pessoas aqui de Tiradentes que se qualificaram, que passaram a amar a exposição, passaram a amar a fotografia, sem o ensinamento dele, também não teriam se transformado. Eu queria chamar aqui o Marcos Lustosa, que é o conhecido Marcolino, que é o cenógrafo do Moradores. A gente costuma chamar ele de Gepeto do Moradores, porque da oficina dele sai isso tudo. Então é isso. Bom, primeiro agradecer as palavras generosas do Gustavo, emocionado ainda pelo relato da Stephanie e da Valentina, que eu conheci lá em Bocaiúva. E é um projeto que eu abracei com muita vontade. Eu acho que eu entrei para o projeto Moradores, acho que em 1982. Quando eu fiz 22 anos, por aí, eu fiquei mais desinibido e comecei a escutar as histórias. Eu fui um grande escutador de histórias, e esse é um projeto que, através da história, através dos relatos, ele conta um pouco da nossa relação e da nossa construção desse ambiente que a gente vive, social, arquitetônico e tudo, e cultural.
Então, eu comecei e hoje eu gosto muito de contar histórias. Por isso que eu acho que eu sou o morador mais antigo. E é um prazer enorme fazer parte desse projeto. Eu agradeço muitíssimo. E aqui em Tiradentes foi que começou essa relação. Eu estava fazendo um outro trabalho e conheci aqui a turma fazendo na época dos malas. E, desde então, eu fiquei muito empolgado. É um dos trabalhos que eu tenho mais prazer na vida em fazer, em qualquer lugar que for ter moradores, eu gosto de ir. Pode ser assim no norte, no interior do norte de Minas, como pode ser em qualquer outro lugar, é com imenso prazer. Agradeço muito a oportunidade que essa turma me deu assim, de estar participando e de qualificar muito o meu trabalho, porque é meio empírico essa construção, cada lugar é diferente, cada dia é diferente. Então, isso é sempre um desafio que eu faço com muito carinho, com muito amor, e me emociona sempre. Assim. Muito obrigado aos moradores. Quero deixar aqui o registro também do meu amigo inseparável aqui de Tiradentes, o Nado, que muita gente conhece. O Nado está fazendo uma apresentação fora e não pôde estar presente aqui, mas ele também compartilha sempre, né, desse privilégio. Assim. Se alguém quer falar aí, a gente abre para... Então é isso, gente. Assim, está em aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, a gente está aqui para responder. Eu também não consigo parar de chorar. E dizer assim o quanto maravilhoso assim esse projeto de vocês, a metodologia, né? Então não vou ficar me demorando nos elogios porque eu sei que vocês devem ouvir isso diariamente o tempo todo, mas queria ouvir um pouco assim, né, de que essas duas palavras-chave assim, memória e história, mas do quanto vocês colocam isso num outro lugar. Porque vai ter história na escola, nos livros, né? Mas me parece que vocês trazem essa dimensão na via de um afeto e na via da emoção. A gente está aqui tudo chorando, né? E que me parece que isso é que vai fazer uma torção na potência da memória. Porque não se trata apenas de contar a história, né, mas de se deixar afetar profundamente pela história humana. Não é aquela história distante, não é aquela, né? E agradecer por essa oportunidade maravilhosa de ouvir vocês e vida longa ao projeto. Desculpa, eu esqueci seu nome. Não, eu que apresentou, mas eu realmente esqueci. Eduarda, antes de tudo, agradecer as palavras. Obrigado aí, em nome dos moradores. Eu acho que, para a gente, é muito mágico ouvir. Só te corrigindo, a gente não recebe elogios o tempo todo, não. Então, a gente pode conversar mais depois, e obrigado. Mas eu queria só fazer um parênteses. Assim, eu achei muito legal a sua colocação e pertinente. Assim, acho que eu nem vou responder, mas eu vou trazer uma outra discussão, que eu acho que o momento é para isso também, para a gente discutir, ouvir, contribuir, crescer, que tem uma coisa muito forte dentro do Projeto Moradores, que a gente não está muito preocupado com a história formal, né? A gente, claro que a gente quer contar uma história, que a gente documenta a história de uma cidade, de um tempo, de uma pessoa, mas a gente não está ali para julgar a história. Se alguém entra, por mais que a gente saiba que uma história formal existe e conta uma história que não é aquela, para nós aquela história faz muito sentido, né? Cada um tem a história que quer para si, cada um conta a história de vida que é importante para si, né? E a gente não está ali para julgar se é uma história certa ou errada, se aquilo que aquela pessoa fez é ou não é. A gente está ali para ouvir aquela história, né? Quando a gente abre a tenda, quando a gente para ali para ouvir aquela história, né? É a pessoa contando a história de vida dela,
né, que é importante para ela, se é real, se é ficcional, se é certa, se é errada, não importa, né? É aquele momento de escuta, que é o que é importante para a gente, e é o momento de acolhimento, que também é muito importante, e é, a ferramenta de troca, que para a gente, enquanto autores, acaba sendo quase o mais importante, né? Que é isso que a gente vive aqui, né? Que você falou, que chorou o tempo todo, e quando a gente está na tenda, que a gente abre a câmera e que a gente ouve aquela história, a gente também se sensibiliza e a gente também chora o tempo todo ali, né? E a gente ri o tempo todo, e a gente comemora o tempo todo as conquistas, né, das pessoas, então isso para a gente é muito importante. Então, a nossa missão não é documentar uma história certa, formal, reconhecida, né? A gente está ali enquanto ouvintes, enquanto mobilizadores, enquanto né, carregar essa bandeira que para a gente é muito importante, que é valorizar as pessoas, as histórias, que é trabalhar a autoestima, que é trabalhar diversos outros gatilhos e ferramentas que também são muito importantes para a gente. Assim. Então, né, não acho que eu respondi a sua pergunta, mas trouxe uma outra visão do trabalho e da forma que a gente faz, assim, e que para a gente é muito importante. Assim. E aí, voltando um pouquinho àquilo que eu falei lá atrás do prêmio, se é certo ou errado, a gente ainda não tem certeza. Mas é o jeito que a gente sabe fazer, é o jeito que a gente gosta de fazer e acredita, e que a gente está aberto, inclusive, aqui para discutir. É certo ou é errado, a gente deve continuar assim, vamos mudar, a gente não sabe, mas é como a gente faz, é como a gente gosta de fazer e a gente acredita. Acho que era um pouco isso que eu fiquei querendo falar assim, dessa sua fala. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar que a gente está... Olá, bom dia. Bom, se vocês não recebem elogios o tempo todo, então eu vou elogiar também. Parabéns, porque realmente é muito tocante, não tem como a gente não se emocionar. Independente de trabalhar com fotografia ou não, qualquer pessoa, né, que tenha um olhar para o território, né, que a gente vive, para o Brasil, enfim, se emocionaria vendo o projeto de vocês. Eu acho que quando a gente entra em comunidades, em territórios, e a gente consegue, de uma forma muito estruturada, que parece ser o projeto de vocês, né? Apesar de vocês falarem muito do empírico, tudo me parece ser muito estruturado, bem elaborado. A gente realmente toca, através da fotografia, da arte, da cultura, muitas pessoas. Então, a minha pergunta enfim, parabéns demais para vocês pela iniciativa, que tem uma vida muito longa, porque eu acho que, mesmo sendo um projeto de memória imaterial, né, não conta aquela história linear, mas está relacionado à história também, historicamente falando. Eu queria saber se vocês encontraram dificuldade de conseguir apoios e pessoas que fossem sponsors, né, do projeto, porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade enorme de dar continuidade a projetos no Brasil, culturais. A gente passou os últimos 4 anos sendo desmobilizados, e agora a gente tem uma possibilidade de retornar, né, com projetos que estavam aí engavetados há muito tempo. E nós que trabalhamos com cultura, com arte e educação, a gente sabe da dificuldade de manter uma continuidade. Então, a minha pergunta é bem objetiva nesse sentido, assim, se nesse tempo todo, que é um projeto muito longo, se vocês tiveram dificuldade de dar continuidade, porque é um projeto muito bem elaborado. Parabéns. Obrigado. Como é que você chama? Tatine. Eu tô meio engasgada, porque ainda estou emocionada, mas é Nós Tatine. também. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou Fatinha? fotógrafa. Tatine. Tatine, perdão, Tatine. Alguém quer responder? Ou... Tatine, eu acho que dificuldades totais, sempre, desde lá do início até hoje, né? Nesse contexto, claro, né, da viabilização, hoje o Projeto Moradores é um projeto caro, né, a gente não vai mentir, é um projeto estruturado, sim, né, a gente fica, enquanto mineiro, a gente tem essa mania, né, de ficar no diminutivo, de ficar, de certa forma, né, nos colocando aí um pouco mais discreto, mas é um projeto hoje difícil de ser girado, não vou mentir.
Mas a gente sempre foi muito aberto, né, a parcerias, acolhidas, né? Quando o Eugênio, a primeira vez, chamou a gente, né, para fazer aquilo na raça, eu acho que isso já, né, sem nenhum, né, recurso, né, o festival pequeno ainda, a gente naquele sufoco, né, e desde então a gente vivendo todas essas dificuldades do projeto, mas eu acho que, né, desde que o Eugênio trouxe isso, plantou na gente essa coragem de fazer o projeto com o que a gente tem na mão e com os recursos que a gente conseguiria. Então, é um pouco isso, assim, durante esses 10 anos a gente fez ele de todos os jeitos, não todos que a gente imagina, porque eu acho que ainda tem vários outros, mas a gente fez com apoio de prefeitura, dentro de festival de inverno de universidade, dentro de festival de fotografia, lei municipal, estadual e federal de incentivo à cultura, verbas de compensação, né, termos de ajuste de conduta em comunidades, que às vezes a gente né, também faz, editais, prêmios, então a gente, né, vem se reinventando online, a gente na pandemia fez uma edição online, né, em diferentes territórios legais, legal o Alexandre falar isso, que a gente não trouxe isso, né, mas, por exemplo, na pandemia a gente fez uma edição online dentro de um edifício em Belo Horizonte, que é o edifício JK, que é um edifício onde, né, 3 a 4 mil, 5 mil pessoas, né, vivem, então a gente fez uma edição online, com recurso próprio, então, a cada edição é uma luta, é uma remada, né, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas eu acho que o que fica para a gente é isso, assim, adaptação, conseguir adaptar, né, o projeto tem uma capacidade de adaptação muito interessante, então, né, comunidades muito pequenininhas a gente faz edições menores, comunidades maiores a gente consegue fazer edições maiores, com mais recurso, com mais estrutura, mas o que a gente entende é que a gente não pode parar e a gente não quer parar. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, fazemos com cachê, sem cachê, com recurso, sem recurso, e não paramos em nenhum momento para buscar formas de viabilizar. Então, acho que é um pouco isso, assim, que a gente... E aí, isso, assim, né, hoje, né, dentro desse movimento... Espera aí que o Gustavo vai complementar aqui, depois eu vou. Martim, só pegando um gancho na sua fala, eu sei que a gente... Vamos tentar esquecer o que passou, mas foi... Nós vivemos 4 anos complicados mesmo, a gente que trabalha com cultura, e não é uma conversa fiada. Eu vou dar o exemplo do Moradores. O ano passado a gente ganhou um prêmio, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco, que é o maior prêmio do Brasil em ações que valorizam o patrimônio cultural brasileiro. Nós tivemos uma busca imensa, uns 5 patrocinadores que iriam levar a gente para o Brasil inteiro. E, graças à destruição do Ministério da Cultura, a gente não tinha a Lei Rouanet, a gente não conseguiu aprovar o nosso projeto, a gente perdeu 5 etapas, a gente perdeu um recurso considerável de dinheiro. E o mais importante, não é um recurso considerável de dinheiro para o projeto. A gente deixou de gerar emprego, a gente deixou de gerar renda, porque, por exemplo, o Marculino, aonde ele vai, as equipes que ele monta, são de pessoas que trabalham da comunidade. A gente também contrata pessoas da comunidade, a gente tenta levar atrações culturais para agregar no dia da exibição de atrações culturais da cidade. Então, a gente não deixou, graças à destruição do Ministério da Cultura, a gente não deixou de ganhar o patrocínio de 5 empresas. A gente deixou de gerar emprego em 5 localidades do Brasil. Assim como todos os projetos de longevidade, né? Então, eu acho que também é um assunto, quando a gente fala de leis e patrocínios, a gente não está falando só da pessoa que está recebendo recursos, sim do que ela está gerando com aquele projeto para aquele território. Isso é importante ser colocado. Parabéns, de verdade. Eu sou Rogério e também na linha aí dos elogios eu queria parabenizar a equipe toda. O trabalho assim é super lindo, é super sensível, né? E reitero aqui tudo que todos disseram, né, sobre essa afetividade e essa forma diferente de contar histórias das pessoas, né? Eu sou professor de história e foi dito aí sobre Diamantina, né? Eu trabalho em Diamantina, sou professor lá.
E eu queria aproveitar nesse comentário que foi feito sobre a Vesperata, né, quer dizer, os desafios são diversos, né, de ordem material, de transporte, enfim. Mas também tem o desafio de saber da cultura local, né, saber das questões sensíveis daquela comunidade. Então, acho que quando eu vi, né, a listagem de cidades, e isso coloca outro desafio para vocês, né, que não é simplesmente um local a mais para ir, mas eu imagino que é necessário saber das questões principais daquela localidade, na perspectiva dos moradores, né? Então, quando vocês citaram a Vesperata, é exatamente isso, né? Ela surge com uma proposta em torno aí, né, da eleição de Diamantina como patrimônio, né, cultural da humanidade, e ao longo do tempo isso foi sendo alterado. E quando vocês colocam as fotos nas sacadas, né, vocês tensionam aquela situação, né? Vocês colocam as pessoas nas varandas e tensionam isso, né? Mostrando que é necessário repensar aquele produto cultural e que ele não seja só para turista, mas que ele faça sentido para a comunidade, né? Então, eu assim, parabenizo por isso e queria, né, realmente ouvir sobre isso, né? Como que é mais esse desafio, né? De que ele faça sentido para as pessoas, mas que também, em cada local, tem uma questão sensível que ela merece ser explorada, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido e, mais uma vez, parabenizo aí pelo trabalho. Pô, obrigado, Rogério. Vou pegar a palavra aqui, depois eu passo para os meninos, mas só para complementar um pouquinho essa dinâmica e essa... A gente brinca muito entre a gente, né, que são as provocações, né, que o Projeto Moradores faz. E aí eu falo brincar porque a gente leva isso com muita leveza e com muito carinho entre a gente, assim, né, até de forma criativa. Mas o filme de Diamantina, especificamente, termina com uma pergunta que a gente fez para todos os moradores que entraram na tenda. Se um dia você pudesse parar a Vesperata e deixar uma mensagem para quem estava lá, o que você diz? Então, todas as pessoas que entraram na tenda gravaram esse depoimento, e aí o filme que a gente exibiu, ele foi exibido entre o intervalo. A Vesperata ela é constituída de 2 atos, né, traduzindo um pouquinho assim para quem não conhece, um pouco que o Rogério falou, a Vesperata ela pode ser considerada uma orquestra ao ar livre, né, um pouco esse contexto dela, feita em 2 atos, e aí, entre um ato e outro, a gente exibiu o filme. E o filme termina com as pessoas respondendo essa pergunta. Se você pudesse parar a Vesperata um dia, o que você falaria para as pessoas que estão lá? Né? E aí as pessoas deixam essa mensagem, né, e fazem essa provocação, que eu acho, né, brincando aqui com que a gente, né, a forma que a gente lida com o termo, que é isso. Né? Então, as pessoas tiveram um espaço de fala dentro desse evento para falarem o que era importante, fazer as suas críticas. Então, a gente, né, usa isso enquanto ferramenta de mobilização e de fortalecimento dessa mensagem e do que a gente busca do projeto, que eu acho que você, de alguma maneira, traduz e trouxe isso. Assim. Então, me perdi também, desculpa na pergunta, mas era um episódio que eu achei que era importante a gente trazer uma dinâmica, né, estratégica que a gente faz dentro do projeto para isso, que é, de certa forma, também trazer esses questionamentos. E aí, dentro dessa visão popular, local, dentro daquele território, e a gente, né, claro, dentro da bandeira e da causa que a gente acredita, mas com uma fala que não é nossa. A gente está ali só enquanto agente de mobilização ou veículo de comunicação para aquilo ali, assim. Então, mais alguma coisa que alguém quer falar aí? E aí, só fechando também, né? E aí a escolha das cidades também passam, né? Não vou mentir que a gente tem uma escolha afetiva, né? Claro, então, né, a gente tem as nossas escolhas, mas às vezes a gente também entende que alguns territórios precisam dessa bandeira e dessa causa que a gente carrega. Assim. Então, só para exemplificar, provavelmente a gente vai fazer 2 etapas agora, porque a gente já está, né, quase bem acordadas com relação a elas. Uma que é a cidade de Paracatu, que é onde a gente entende que né, existe diversas causas que estão acontecendo lá e que são importantes para a gente atuar lá, e a gente quer fazer Cordesburgo, que é um lugar que a gente tem uma memória afetiva, né, e um desejo de entender um pouco mais a história daquele lugar. Então, às vezes passa um pouco por aí as escolhas também, e a forma que a gente busca, né, e os territórios que a gente busca atuar. Assim, acho que... Mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Ou... É isso? Obrigado, Rogério.
Mais alguma, gente? Eugênio, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, mas mais uma ou duas perguntas, pode ser, né? Pode. Não, Ok. não falei não. Não? Mais alguém? Podemos... Ah, o Eugênio? Ah, Não. tem mais uma lá, Eugênio? Então Podemos vamos fazer lá. a última lá? Vamos lá, eu encerro. Bom dia, gente. A minha emoção dura muito tempo, então ainda estou emocionada. Eu queria dizer, antes de tudo, que assim, estou saindo de alma lavada daqui. Uma das coisas que me incomoda muito, às vezes, nesses festivais é o excesso de ego. E acho que até tem uma exposição que se chama Outros. A gente tenta, como fotógrafo, falar do outro e acaba só falando de si. Isso fica muito visível assim em eventos como esses. E eu gosto muito de fotografia documental e sou profissional de comunicação há décadas e atuo em temáticas sociais, em grandes ONGs aí, mundo afora. E eu tenho fotografia como um lugar de afeto mesmo para mim. Eu moro em Visconde de Mauá, não sei se vocês conhecem, na Serra da Mantiqueira. Há 5 anos eu moro lá. Minha família tem casa há 40 anos, mas eu moro sozinha no meio da floresta, observo muito as coisas. E uma coisa que me incomoda muito lá é um turismo que vampiriza a população, além da segregação até social, dessa diferença do fosso social que existe em todo lugar no nosso país, né? Que é você ter assim uma comunidade que trabalha para criar toda a infraestrutura daquele lugar e fica invisibilizada. Então, eu tenho um projeto que começou agora, que se chama 10 Famílias, no Lote 10. Lote 10 é uma comunidade que é dentro ali da vila de Visconde de Mauá, mas que ninguém nem vê, né? Porque é aquela parte, né, feia, popular e tal. E o meu objetivo era fazer um projeto de fotografia documental de famílias, porque aí tem uma questão aí minha, pessoal, de querer entender melhor as dinâmicas, o afeto nas famílias, e aí eu escolhi esse lugar. Então, indiretamente, eu estou documentando também, né, a vida dessas pessoas. Mas acho que o que estava faltando para mim, que vocês me inspiraram muito, é entender como isso pode ser potencializado para valorizar a cidade, não só como um patrimônio de natureza, né? As pessoas vão lá, tomam banho de cachoeira, veem aquela beleza toda, vão embora, não enxergam ninguém, né? E tem moradores ali, inclusive muito idosos, que têm uma vida linda, assim, de relação com o lugar. E é isso, estou saindo daqui cheia de ideias e motivação, mas queria muito parabenizar também vocês por essa beleza do uso da fotografia de uma forma menos vampiresca e que inclui o objeto, né? E valoriza ele acima de tudo. Obrigada, gente. Meu nome é Verônica, esqueci de falar. Obrigado, Verônica. E só para né, acho que não tem muito o que falar, mas só para dizer que a gente é muito aberto a trocar metodologia, a trocar ideia, a trocar experiência, a trocar conhecimento. E aí acho legal você trazer essa proposta de Mauá. Então, assim, conte com a gente para o que você precisar. E, de certa forma, aberto a todos também que estão aqui, que quiserem saber mais, quiserem conhecer mais, quiserem trocar mais, quiserem fazer juntos. É um pouco a forma que a gente gosta de fazer, e a gente gosta de trabalhar, e a gente sabe fazer também e acredita. Então, desde já, coloco todo mundo aqui, sei que minha palavra faz sentido para todo mundo, mas todo mundo à disposição para contribuir, trocar e poder levantar essa bandeira e essa causa que acho que vai muito de encontro ao que você falou também, né? Valorizar as pessoas e trazer um pouco a fotografia, né, como ferramenta de mudança social e territorial aí dentro desse processo. Obrigado e contem com a gente.
É isso, gente.